The Invincible Company. Esse livro aqui, na verdade o autor dele, o Alex Osterwald, vários diferenciadores de receita, como aumentar a receita. No Exploitation você está cortando as árvores que não dão fruto, criando as estradas, tornando mais eficiente para chegar na árvore específica que dá mais fruto, fazendo toda uma parte que a gente chama de explotação. É o Explore e tem o Explore aqui no Brasil, mas o termo é Exploit. Mas quando você conecta a inovação com a operação, a inovação com notas fiscais, a coisa muda de figura. Como eu sempre falo, a minha proposta aqui é falar sobre inovação, mais do que necessariamente produto, mas eu uso o pensamento de produto, o Product Think, para gerar toda essa gestão e entregáveis dentro dessa lógica de entregar valor com inovação dentro do negócio. O objetivo é claro, dentro dos vários atributos de tecnologia, marketing, Customer Success, vendas, etc., a gestão de produto ela tem um pensamento que unifica todas essas áreas em prol de um valor. Então, quando a gente cria se a gente precisa de um time ou de um perfil que conecta marketing, vendas, experiência de usuário, tecnologia e valor, esse perfil é o Product Manager. Bom, meu nome é Horácio Ibrahim, vocês que seguem já sabem que eu falo aqui de Product Innovation Ops, que é como conciliar a inovação e a operação no mesmo time box, no mesmo Kanban, na mesma frequência. Você não precisa montar dois times, você não precisa inventar um ambiente de pesquisa e desenvolvimento. Aqui a gente fala sobre inovar para gerar mais notas fiscais. Mas hoje eu não queria falar sobre produto nem sobre metodologia. Queria saber se vocês já leram esse livro aqui, ó. Cara, esse livro é das antigas, né, velho? The Invincible Company. Esse livro aqui, na verdade, o autor dele, o Alex Osterwald, tem até um PDF dele público sobre o doutorado dele, que é bem legal. Mas lá no documento de doutorado, ele tem um livro, né, que é o Business Model Generation, que é o BMG. Mas o bom, se você ler o doutorado dele, é muito melhor do que o livro, tá ligado? Eu tô até aqui dentro do ateliê aqui da minha esposa, que a gente trabalha com inovação e arte na fábrica de mochila aqui, né? E eu gosto dessa área aqui, que é uma área bem criativa e me faz bem pensar em poder criar coisas também com as mãos. Mas esse livro aqui, cara, se você puder ler, ele traz alguns padrões de disrupção, alguns padrões de explorar mercado. E o que ele traz mais de interessante aqui, que é o que eu preconizo, é a ambidestria. Para você que não sabe o que é ambidestria, ela é justamente conciliar a inovação e a operação numa mesma empresa, numa mesma estratégia, de tal forma que a gente chama de exploration ou exploração, a parte que você está fazendo inovação, como se você estivesse explorando uma floresta, e a parte que para nós é exploração também, mas é aquele negócio exploratório, sabe? De fazer uso daquilo que você está explorando. Então, uma coisa é descobrir, vai lá, vamos fazer analogia aqui da floresta, né? Você descobrir, entrou numa floresta nova, você vai conhecer árvores, frutas, vai catalogar aquilo, vai fazer descoberta, anotar estações, etc. No Exploitation você está cortando as árvores que não dão fruto, criando as estradas, tornando mais eficiente para chegar na árvore específica que dá mais fruto, fazendo toda uma parte que a gente chama de explotação. Esse livro aqui, velho, fala muito bem disso. E ele é um livro assim, que ele é uma leitura espaçada, ele não necessariamente tem uma ordem cronológica, sabe? Mas vale a pena. Tem vários frameworks sobre explorar, explotar. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma parte específica dessa parte da ambidestria. Gestão de portfólio, legal, né? Projetar e manter um forte portfólio de modelos de negócios requer 3 atividades principais: visualizar, analisar e gerir. Interessante, né? Aqui, ó. Ver se dá pra ver aí por causa do embaixo. Mas, ó, a gente tem aqui, né? O Desbrave, que é o Explore, e tem o Explore aqui no Brasil, mas o termo é Exploit. Isso dificilmente as empresas conseguem conciliar isso, tá? A gente vê times que gostam de fazer inovação e querem se isolar, porque a inovação é boa, né, velho? Inovação não tem pressão, não tem cliente xingando, né? A inovação na concepção da galera que acha que inovar é apenas essa linha aí da prospecção, etc. Mas quando você conecta a inovação com a operação, a inovação com notas fiscais, mais notas fiscais, né? A coisa muda de figura. Às vezes você já é de tecnologia aí, e você já escutou sobre a TI bimodal. TI bimodal é um conceito, eu acho que é do Gartner. Foi muito usado ali na época entre 2015 e 2018, mais ou menos. Que era você ter uma TI para basicamente sustentação ou para produtos internos. E você ter uma concepção mental de criar tecnologia para poder virar para o mercado.
Te dar um exemplo, a gente estava justamente nesse momento. E a gente tinha a consultoria do Gartner contratada, trabalhava aí atuar nessa área, né, de gerente de produto, numa empresa pública, a maior empresa pública de tecnologia da América. E com esse contrato do Gartner, a gente tinha muito esse conceito de bimodal e a gente criou um produto que era tipo um Rancher melhorado, ou um OpenShift, que é um software que gerencia os containers, né? Sendo que gerenciava tudo, container, banco, era uma cloud. E esse produto podia virar para dentro e para fora. Os clientes podiam contratar direto o produto ou a gente contratar o produto para produzir internamente. Então era um lance da TI bimodal. Então isso é bem interessante aí para vocês também pesquisarem sobre TI bimodal, porque não adianta também chegar pisando feito louco, né? É bom ter uns fundamentos aí. Aí tem muitas coisas aqui, cara. Muitos exemplos de diferenciadores, né? Que aí ele pega todo o Canvas, que a gente chama de Business Canvas. Que aí também, se você tá concebendo uma empresa agora, ou se você tá concebendo uma startup, ou tá querendo entender mais sobre o negócio, primeiro passo que eu te aconselho, pega esse livro, Business Canvas Generator, aprende, é simples de aprender, mas é gostoso de ler, mas a concepção final é simples. Tem um Canvas que define ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes que representa toda uma empresa, né? O segmento de cliente, os canais de distribuição, as formas de relacionamento, o value proposition, né? Que é a entrega de valor, o valor proposto que fica no meio. Aí você tem as atividades chaves, que são as tarefas que a gente vai fazer, software, engenharia de dados, etc. Você tem ali os recursos chaves que você vai usar, né, de tecnologia. Vou usar um Databricks, vou usar determinados parceiros, tá ligado? Então a gente conecta, muita luz aqui. E parceiros chaves e depois a zona de custo e a zona de receita. Então, basicamente, é isso aqui. Na verdade, se for ver, o Canvas é uma linha dessa aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa melhor aqui. E aí ele vai apresentando vários Canvas e vários diferenciadores de receita, como aumentar a receita, vários que a gente chama de, cara, eu chamava isso antigamente de, não era ponto de inflexão, mas sabe como tipo um gatilho? Esqueci o termo que eu usava isso antigamente, eu usava bastante isso aqui. Então, realmente, a gente consegue definir um negócio, ter uma visão, sabendo de qual componente do negócio ele gera esse drive, sabe? A gente pode chamar de drive, né? Hoje a galera chama muito isso de drive, que é o motor, né? O que gera o business, a segmentação de cliente, o value proposition. É um negócio baseado em receita. Aqui, ó, Spotify. Spotify, em 2006, Spotify lança um serviço de música online gratuito para competir com a pirataria. No caso aqui, o Napster poderia ser o Spotify e preferiu abendar e servir a pirataria. Sua principal fonte de receita vem dos usuários que estão atualizando. Então ele é um freemium, que a gente chama, né? O modelo freemium. Você entra grátis, mas depois paga. Spotify é uma plataforma de streaming de música. Beleza, todo mundo sabe o que é. Então ele tem aqui, ó, a parte de customers. Amante da música e usuários premiums. Ele não ele botou aqui bem pequenininho, anunciantes, tá vendo? Tá bem pequeno aqui, ó. Pensei que ele não tinha considerado aqui, ó. Mas aí ele considera, porque os anunciantes são clientes, né? No final das contas. Pra galera que usa de grátis, né? Você é o produto, né? Você é o produto a ser vendido. Então ele tem uns pontos de inflexão ali. É muito legal, cara, é muito legal, assim. Vou te falar, não é execuível na totalidade. Não dá pra copiar, os negócios não dão pra copiar, né? Necessariamente, assim, na íntegra, né? Mas dá pra ter muitos insights. Eu confesso que vale a pena pra todo mundo de uma organização que trabalha com inovação ter esse livro ali no café, do lado, sabe? Ali você folhear e você entender por Salesforce, só os monstros, né? Os casos que os caras trazem aqui, bicho, mudanças de proposta de valor, mudança radical no valor criado. Olha isso aqui, cara. Olha que coletânea de informação, ó, do produto ao serviço recorrente, tá ligado? O cara mudou a proposta de valor, saiu de produto para serviço. Onde é que tu vai encontrar isso, cara? No GPT, né? Talvez sim. Talvez encontre mesmo. Ó, aí ele conta a história, traz o cases, livro de cases, né? Fala da Netflix. A Netflix muda de aluguel de DVDs, a plataforma de streaming, inovação, que é 2017, quando a velocidade da internet e os dispositivos de consumidor se alinham à visão de Reed Hastings, de filmes da internet, de PN aqui. É o Warner, né? Em 98, Reed Hastings e Mark Randolph lançaram a Netflix como serviço online de aluguel de DVDs. Acreditavam que era o produto e o serviço certo para a internet da época. Olha que legal. Desde o início, porém, imaginaram a plataforma para streaming de vídeo. Olha, já desde o início, os caras não eram otários, não. A Netflix investia de 1%, olha que louco, a 2% em serviços de downloads, esperando transformar o modelo de streaming com o aumento da largura de banda internet. Olha só. Então, falando de inovação, isso é o clássico os 3 horizontes da McKinsey. Os 3 horizontes da McKinsey primeiro horizonte, operação,
inovação. Segundo horizonte, as iniciativas de maior escala, que não são de curto prazo, que exigem aí maior esforço de sprint, etc. E o terceiro horizonte é a disrupção. Então você não está entrando na disrupção no dia que a porta abre, você está concebendo a porta para a disrupção. Aqui é o exemplo da Netflix, né? Netflix está concebendo o acesso. Ele investiu 1 a 2%, eu sempre falo isso, cara. Putz, essa questão de investir 1%, 2%, por exemplo, em Analytics, saca? 1%, 0,5% em Analytics, velho, para tornar teu time mais data-driven, para enxergar oportunidades de mercados e oportunidades internas, para criar inovações continuamente. Cara, 1% do teu faturamento, ou 0,5%, dependendo do tamanho do negócio, né? É suficiente em novas tecnologias disruptivas. Cara, sensacional, velho. Eu sempre pego esse livro aqui, dou uma folheada, né? Gosto bastante dele, mas ele não é sequencial, não. Mudanças no front stage, vários tipos de mudança, né? Então, vale a pena, fica a dica aí. Só uma dica: o GPT não resolve o problema da inovação, tá? Ele vai te dar caminhos, respostas, ideias, vai destravar algumas coisas muito rapidamente, mas toda inovação tem Ops. E é no Ops que você quebra, perde o negócio e perde a vida.